Graça no Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar o texto de Tiago 1, 19 e 20. Diz assim: Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quem de nós não já ficamos irados? Acho que muitas coisas podem provocar a nossa ira, especialmente coisas que nós não gostamos, especialmente falar de nós, especialmente nos ferir, nos machucar ou machucar até membros da nossa família. Isso é uma realidade nas nossas vidas. Mas observe o texto aqui, que ele diz algumas coisas que nós temos que ser tardio, ou seja, segurar o máximo possível. Ele diz: todo homem seja pronto para ouvir. Primeira coisa, sempre ouça. Muitas vezes nós somos precipitados e ficamos irados porque nós não ouvimos tudo, ou não ouvimos as partes, ou tomamos partido de alguém e aí ficamos irados com aquilo que sucedeu. Esse é um princípio muito importante, ouvir. Sempre devemos estar prontos para ouvir. Ouça. Nós geralmente gostamos de emitir logo aquilo que nós pensamos antes mesmo da pessoa ter terminado. E quantas vezes nós temos errado por isso? Muitas vezes as pessoas dizem: se você tivesse ouvido tudo, mas você não quis ouvir tudo. E aí, com meias palavras, a gente já emite o nosso juízo de valor e nós pecamos. Portanto, ouça, fale pouco, emita pouco aquilo que você pensa. Ouvir é o caminho da sabedoria, não é o falar. A sabedoria não é demonstrada somente no falar, mas a base da sabedoria é ouvir. Ouça, seja tardio em falar. E quando nós somos tardios em falar, nós ajudamos a outra coisa que nós devemos ser tardio, em irar. Se você se contém, você talvez pode até ficar um pouco irado internamente, mas não revelará sua ira externamente. Porque o grande problema, quando a gente ouve alguma coisa e sem ver todas as partes, a gente já emite e a gente já briga, a gente já fala. E a gente machuca os outros. A nossa ira tem exatamente esse aspecto. Ela machuca. Além de provocar um furacão dentro de nós, provoca atitudes de machucar as outras pessoas. São as lavras do nosso coração que são expelidas para fora e fere, machuca os outros. Por isso que a Bíblia diz que esse é um princípio de sabedoria, a gente conter a ira. E lembrar uma outra coisa que o texto diz aqui, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, não é a sua ira que você vai conseguir ser justiceiro através dela. A sua ira, como diz aqui, não produz a justiça de Deus. Talvez está produzindo a justiça humana que você acha que é a melhor. Mas a de Deus é muito melhor. E por isso a Bíblia nos fala exatamente que a ira pertence a Deus. Deus retribuirá, diz. Então, em vez de você ficar sofrendo com a ira dentro de você, naquela destruição que ela faz dentro de você, naquela provocação de nervosismo dentro de você, coloque essa ira nas mãos de Deus. Ela pertence a Deus. Quem vai retribuir é Deus. Ah, mas Deus está demorando. Ah, talvez Deus quer me usar na sua ira. Não. Deixa nas mãos do Senhor. Deixa que Deus fará. Talvez hoje você está irritado com alguma coisa. Não se permita isso. Mude o foco. Fale com Deus. Deus, eu estou colocando isso nas tuas mãos. Isso está me consumindo. Estou irado. Diga, Senhor,
está nas tuas mãos, eu não quero ficar irado por isso, porque isso prejudica a mim. Tudo, preste atenção, tudo que Deus pede para nós é para o nosso próprio benefício. Se Ele diz, transfira a ira para mim, Ele quer deixar você tranquilo dentro do seu coração. Ele quer dar paz dentro do seu coração. Então pense nisso. A ira não produz a justiça de Deus, a ira humana. Então coloque nas mãos de Deus. Seja tardio em irar. E sossega o seu coração. Põe nas mãos de Deus. Deus tudo pode. E a fé não é exatamente isso? A fé não crê. A fé não descansa em Deus. Descansa no Senhor. A palavra de Deus nos diz. Coloque isso que te magoa nas mãos de Deus. Descansa, meu filho. Portanto, lembrando, sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois seja pronto para ouvir, ouça, mas lembre-se, tardio para falar. Fale pouco, demore para falar. Coloque diante de Deus antes de emitir alguma coisa. E seja tardio para irar-se. Deus o abençoe. Um grande abraço. Tchau.